Olá, boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam presentes na sua vida mais uma vez. Que a bênção do Senhor esteja abundante na sua vida, no seu lar, no seio da sua família. Mais uma vez, nós estamos aqui na presença do Senhor, buscando informações preciosas através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras, buscando respostas, buscando ânimo, buscando esperança, buscando fortalecer a nossa fé e as nossas convicções no Senhor. Todos nós, sem exceção, precisamos ardentemente da graça e da bênção do Senhor Jesus. Cristo já nos deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. E há outra informação preciosa na palavra de Deus: Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, nesta noite, noite de sábado, mas um sábado atípico, um sábado diferente, um sábado no qual nós não estamos livres, amplamente dispostos e com a capacidade, com a possibilidade de passear, de nos distrairmos, de buscarmos entretenimento, diversão. Pelo contrário, estamos num momento de crise, estamos num momento de grandes desafios. E mesmo assim, podemos saber que o nosso Deus não dorme. O guarda de Israel, nosso Senhor, ele não dorme, ele não descansa. Ele está o tempo todo com os olhos voltados para nós, dando-nos a esperança de buscarmos nele as respostas que precisamos, assim como a paz e a esperança que tanto buscamos. Nesta noite, nós vamos juntos aqui, através da palavra de Deus, buscar uma resposta para o anseio do meu e do seu coração. Buscar uma estratégia para mim e para você, a fim de que juntos possamos realmente vencer os desafios, os obstáculos que se apresentam diante de nós. Todos nós, independentemente da idade, do gênero, independentemente da condição social ou da formação acadêmica, todos, sem exceção, dependemos do Senhor e da sua graça para vivermos a vida que se nos propõe diante de nós. E não é possível, em momento algum, encontrarmos as respostas que tanto ansiamos, se não for através da palavra de Deus. Nós temos aqui conversado bastante a respeito de palavras de fé e de esperança, palavras de ânimo e de conforto. E falávamos nos últimos dias a respeito do capítulo 55 do livro do profeta Isaías. E eu quero partir do ponto no qual nós paramos ontem. Se vocês leram o capítulo, conforme a gente vem sugerindo, meditaram nas maravilhosas palavras e revelações contidas ali, você certamente vai se lembrar que neste capítulo existe, no versículo 12, uma promessa: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Lembram que falávamos ontem a respeito
da restauração do meu e do seu sorriso? Queridos, a alegria no Senhor é a nossa força. E neste sábado, eu quero propor a você um resgate da sua alegria no Senhor, da sua alegria na presença de Deus, na sua alegria diante do Senhor Jesus Cristo. É fundamental que nós saibamos duas informações, frases que eu pedi que você registrasse ontem, as quais vamos repetir hoje, pois são ensinamentos preciosos que nos trarão base para prosseguirmos na certeza de que o nosso Deus nos sustenta, cuida de nós, supre as nossas necessidades e nos restaura a alegria, a fé, a esperança e o bom ânimo. Lembram? Ontem nós batemos bastante em cima destas informações. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. E alguém poderia me perguntar, e aonde eu encontrarei a resposta que me esclareça o que Deus diz que eu sou? Aqui. Nas Sagradas Escrituras. Na Palavra de Deus. Aqui está escrito o que Deus diz a meu respeito. Ontem, nós pontuávamos justamente a glória de Deus é o que nos define. Não é o que os outros dizem. Não é o que os outros pensam. Não é o que os outros acreditam a nosso respeito. Ao invés de darmos ouvidos ao que tem dito a nosso respeito, vamos juntos ouvir e buscar o que Deus tem dito ao meu e ao seu respeito. Mas aí você poderia perguntar assim, peraí, como é que eu lido com as tempestades que estou enfrentando? Como é que eu lido com os desafios que estão diante de mim? Como é que eu trabalho com as lutas que estão se apresentando na minha frente? De repente alguém pode ter perguntado, mas é simples assim? Quer dizer que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou e não o que as pessoas dizem que eu sou. Quer dizer que a glória de Deus é o que me define. Então, como é que eu lido com as diversas aflições que estão me atormentando e atrapalhando a minha caminhada? Como é que eu trabalho com as muitas dúvidas que surgem na minha jornada? Como é que eu lido com tantas incertezas? Nós vamos ler hoje apenas alguns versículos do capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas, no qual nós vamos encontrar a maneira como Jesus Cristo lidou com uma tempestade. E vamos extrair daí como nós devemos lidar com as nossas próprias tempestades particulares. Está preparado? Fabiane, Dulce, bem-vindas, boa noite, prontas para mais um sabadão na Palavra de Deus? Prontas e prontos os demais que comigo já estão para juntos comemorarmos, celebrarmos mais uma noite de cura através da Palavra de Deus? Vamos lá? A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós vamos ler a partir
do versículo 22, onde está escrito: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Primeiro ponto aqui. Cristo nos faz um convite. Vamos atravessar as águas. Vamos cruzar o lago. Vamos para outra margem. Venham comigo. Toma essa palavra para você. Jesus Cristo está te chamando. Venham comigo, porque Jesus foi com eles. Jesus estava no barco. Jesus não disse vão. Jesus disse vamos. Isso faz diferença para você? Para mim faz. Uma coisa é entrar num barco e começar a navegar por minha própria conta e risco. Outra coisa bem diferente é Jesus vir ao meu lado na embarcação. E Jesus os chamou para irem com ele, juntos, cruzar o lago. E diz a palavra de Deus, se você está pronto a cruzar esse lago, prossigamos. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus pegou no sono. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo, eles perigo de naufragar. Enquanto Jesus adormeceu, se levantou uma tempestade. E eu quero pontuar já duas coisas. Primeiro, Jesus estava com eles. Jesus está comigo. Jesus está com você. Mas muitas vezes parece que Jesus não está presente. Jesus, na condição humana aqui, foi descansar no interior da embarcação. E no que Jesus dormiu, a tempestade se levantou. E alguém poderia dizer assim, então essa tempestade estava fora do controle de Deus? Na medida em que lermos a continuação do texto, você verá que não. Tudo estava sob controle. Exceto a fé daqueles homens que estavam no barco juntamente com Jesus, que estava fraca e desconectada do Jesus com o qual eles navegavam. E a segunda coisa é que nós temos que entender, não é se a tempestade vier, mas quando a tempestade vier. A tempestade virá, isto é líquido e certo. Então nós não devemos nos surpreender quando ela vier. Porque a dúvida não é, mas será que ela virá? Essa dúvida não precisa existir porque ela virá. Jesus já nos advertiu claramente. No mundo, vocês terão aflições. Então, sabedores disto, podemos nos preparar para quando a tempestade vier, nós sabermos como lidar com ela. Mas me parece que estes homens que navegavam com Jesus, os seus discípulos, não estavam preparados para lidar com a tempestade. E eles entraram em desespero. A tempestade era forte. Quanto a isto, não resta dúvidas. Mas, olha a diferença de atitude. Se de um lado eu tenho discípulos em pânico, do outro, no mesmo barco, no meio da mesma tempestade, eu tenho Jesus descansando.
Lembram daquele passo a passo do beabá que a gente vem trabalhando do Salmo 37? Confia, agrada, entrega e descansa. Jesus já estava na fase do descanso. Ele confiava no Pai, agradava fazendo a vontade do Pai, já havia entregado sua vida nas mãos do Pai e, portanto, descansava nos braços do Pai. Por outro lado, eu tenho neste mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade, homens em pânico. E olha o que acontece. Versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. O interessante não foi a tempestade que acordou Jesus. Foram seus discípulos que o acordaram. E aqui eu já quero, de cara, destacar um ponto fundamental. Preste atenção. Por que Jesus estava descansando? Porque ele estava em paz. E por que ele estava em paz? Porque ele tinha autoridade. Meus amados, minhas amadas, você, preste atenção nisso. Você só tem autoridade na tempestade na qual você é capaz de dormir. Vou repetir. Você só tem autoridade no meio de uma tempestade na qual você é capaz de dormir. Se a tempestade que você está enfrentando tira o seu sono, você não tem autoridade sobre ela. Ela é que está te dominando. Você só tem autoridade no meio de uma crise na qual você é capaz de descansar. Você está me entendendo? Vocês estão comigo aí? Dulce, Sérgio, Elisângela, Cláudio, Letícia. Estão comigo? Bom tê-los conosco. Aqueles que eu ainda não cumprimentei, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe as suas vidas. Você só tem autoridade numa tempestade no meio da qual você é capaz de descansar. Jesus descansava mesmo no meio de uma tempestade que ameaçava fazer a embarcação naufragar. E não foram as ondas, não foi o vento que acordaram Jesus. Foram seus discípulos. E diz o texto: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Eu quero aqui destacar alguns aspectos muito sérios. Parece que esse versículo é tão simples, mas ele é de uma profundidade tão grande. Aliás, deixa eu fazer uma pequena sugestão aqui. Nós estamos aqui também para estudar. Nós estamos aqui também para aprender. E num processo de aprendizado, ou você já foi estudante, ou você é, o que é que nós usamos? Todos conseguem ver o que eu estou mostrando aqui? Papel e caneta? É assim que se estuda. É assim que se aprende. É assim que se cresce e se aprimora o desenvolvimento. Portanto, usando a linguagem da garotada, hashtag fica a dica. Quando formos estudar a palavra, tenha em mãos estas ferramentas poderosas. Olha aqui. Poderosas armas.
E você ainda tem uma vantagem. Estas palavras ficam todas gravadas. Você as tem disponíveis no Instagram, no Facebook ou no YouTube. A seu critério, a sua escolha, a seu gosto, você pode clicar e assistir de novo. Ai, perdi aquela parte. Opa, vamos lá recuperar a informação. Anote, porque vale mais um pequeno lápis, um pequeno pedaço de papel escrito do que uma grande memória. Porque a memória pode nos trair, pode falhar. O que escrevemos está guardado, está registrado. E aí, se eu escrevi no papel, dei o primeiro passo para depois escrever no coração. Diz o salmista: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós temos todos os recursos. Vamos juntos? Quem topa? Vamos juntos estudar e aprender e buscarmos cura através da palavra de Deus? Vocês estão comigo? Bora! Olha só o que é que Jesus faz. Ele toma 3 atitudes. 2 já de cara neste versículo. E a terceira é uma consequência de quem mantém a esperança no meio da crise e da tempestade. Vamos lá? Uma a uma. Primeiro, aliás, antes, deixa eu registrar aqui mais uma vez. Você só tem autoridade naquela tempestade na qual você é capaz de dormir. Se tem alguma tempestade que você está enfrentando hoje, que está tirando o seu sono, você não tem autoridade sobre ela. Jesus descansava porque ele tinha autoridade. E ele podia, então, ter paz, mesmo no meio da tormenta. Por isso, muitas vezes, nós perdemos a paz. Entendem? Porque há pessoas, não sei se é o seu caso, mas há pessoas que se desesperam, que perdem o sono. Olha o que diz o salmista: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E a Bíblia também diz assim que o choro, se a angústia é tamanha que me leva às lágrimas, a Bíblia vai dizer o seguinte para mim, lá no Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu espero que com estas palavras que a gente trabalhou durante a semana, você possa restaurar sua alegria. Porque você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Não importa o que os outros pensam, acham, acreditam a seu respeito. Importa o que Deus tem a dizer sobre você. Olha a primeira atitude que Jesus faz quando ele abre os olhos e se levanta. Ele repreende os ventos. Primeira coisa que Jesus faz, ele repreende os ventos. Você está comigo? Bem-vinda, Natália. Deus abençoe a sua vida. Bom tê-la conosco. Jesus repreendeu os ventos. O que é o vento? É a resistência do inimigo. Meus amados e minhas amadas, Jesus botou a resistência em fuga. Ele repreendeu todo o vento contrário. Jesus aniquilou as forças contrárias do inimigo que buscavam impedi-lo de chegar do outro lado do lago. Você precisa repreender o que está te impedindo de prosseguir. Vento que está indo contra, está tentando te fazer recuar, voltar para o ponto de origem. Repreenda.
Jesus repreendeu o vento. Mas Jesus estava em paz. E eu quero pontuar algo muito sério agora. Faço votos que você vá anotando aí. Paz não é ausência de problema. Tem gente que acha, no momento em que eu tenho Jesus na minha vida, eu não vou mais ter problema, então eu viverei em paz. Não! Paz é a certeza mesmo no meio da luta. Se você ler a Bíblia e encontrar a história dos homens e mulheres de Deus, você não vai encontrar um que não tivesse problemas. Jesus teve problemas de diversas naturezas. Problemas com seu próprio povo, problemas com as autoridades do tabernáculo, do templo, do sinédrio, problemas com demônios que vez ou outra cruzavam o seu caminho e o enfrentavam, problemas com a tentação no deserto, problemas até com a sua família. Jesus foi rejeitado desde o início. Jesus começou a ter problemas quando nasceu, porque o rei Herodes lançou uma perseguição e todo recém-nascido com idade inferior a 2 anos seria morto. Jesus começou a ter problemas quando nasceu. Aliás, para nascer, ele precisou nascer numa manjedoura, num estábulo, numa estrebaria, porque não havia vagas nas estalagens, nas pousadas, não havia lugar para Maria e José. Vocês pensam que a vida de Jesus foi fácil? Não foi! Mas Jesus tinha paz. Paz não é ausência de problemas. Há um engano aqui daqueles que acham ou apregoam que a vida do servo de Deus é um grande domingo no parque. Agora nem isso podemos porque os parques estão fechados, né? Mas é um grande passeio na orla da praia. A vida do cristão é de vento em popa. A vida do cristão é um mar de rosas. É coisa nenhuma. No mundo tereis aflições. Mas paz não é ausência de problemas. Não confunda as coisas. Porque tem gente que está enfrentando lutas e acha, perdi minha paz, perdeu coisa nenhuma. Você pode, no meio da tribulação, ter paz. E o termômetro é... Olha o termômetro, hoje você aprendeu isso. Você só tem autoridade na tormenta em que você é capaz de dormir. Se você tem problema, mas você bota a sua cabeça no travesseiro e dorme, você está no caminho. Agora, se isso já está roubando o seu sono, você perdeu a autoridade. Perdeu a paz. E o nosso Senhor está te chamando para andar de uma maneira diferente com Ele. Veja que foi Jesus que convidou os discípulos para cruzarem o lago juntos. E Jesus repreendeu os ventos. E a segunda coisa que Jesus faz, ele manda as ondas, as águas, o mar, as ondas daquele lago, é que ele era tão grande. Ele mandou as águas se aquietarem. O que é águas aquietadas? Controle emocional. No meio da tormenta, no meio da tempestade, eu tenho que controlar as minhas emoções. Jesus colocou as coisas no lugar. Ele repreendeu o inimigo e determinou que as emoções fossem controladas. E você não pode fazer o contrário, tá? Tem gente que quer controlar o inimigo e repreender as emoções. Não! Não inverta as coisas. O inimigo tem que ser repreendido, não controlado. E as suas emoções, elas não têm que ser repreendidas, elas têm que ser controladas. Entenda que Deus está te chamando para um tempo de restauração emocional. Vamos aquietar as águas. As águas que estão tentando engolir você. Está na hora de fazer com que as suas emoções se aquietem. Como as águas daquele lago se aquietaram ante o comando de Cristo. Aquiete as suas emoções. Repreenda o inimigo. Aquiete as suas emoções.
repreenda o inimigo. E tudo isso aconteceu por quê? Porque Jesus tinha um objetivo. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar. Querido, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas tribulações não são castigo. Elas são processo que trará recompensa. Por quê? Porque havia um empecilho para que Jesus cruzasse aquele lago. Porque do outro lado havia um endemoniado que seria liberto, o endemoniado gadareno. Se você continuar lendo o capítulo 9 de Lucas, você vai encontrar essas informações. Do outro lado havia um endemoniado que Jesus iria libertar. E esse endemoniado, quando curado, ele iria levar Jesus a Decápolis. Decápolis, 10 cidades estariam abertas a ouvir a palavra do Evangelho. Havia uma recompensa muito poderosa do outro lado. E é por isso que o inimigo lutava para que Jesus não cruzasse o lago. É por isso que as emoções lutavam contra, simbolizadas aqui pelo vento e pelas águas. Havia uma recompensa. Deus quer te dar recompensa. As batalhas são para recompensa, não para castigo. Engana-se quem acha que está enfrentando todo tipo de guerra por castigo. Quantas e quantas vezes Deus permitiu que Israel vencesse os combates para ficar com os despojos? Foca na recompensa. Pare de sofrer. Quando a luta não há um vislumbre da recompensa no final, ela se torna sofrimento. Mas se eu estou no meio da luta, sabedor da recompensa que me espera do outro lado, eu avanço. Se eu acho que estou no meio do desespero, da tormenta, por castigo, eu me apavoro, eu me desanimo, eu me canso, eu me enfraqueço. E a alegria se vai e com ela vai a minha força. Pare de sofrer. Foque. Observe, olhe para a recompensa. E há mais. Depois de passar por Gadara, onde Jesus curou aquele endemoniado, ele ainda ia para um outro lugar, ter um encontro com Jairo, autoridade, sacerdote, autoridade do templo. E também passaria pela mulher de fluxo de sangue, que era uma mulher de recursos. Olha quanta coisa de bênção ia passar na vida de Jesus no momento em que ele cruzasse aquele lago. A batalha está agendada, porque a recompensa está preparada. Deus não te poupa da tempestade. Deus não te poupa da tempestade. Mas para cruzar o lago, para prosseguir no meio da tempestade, eu tenho que olhar a recompensa que me espera. Não há outra maneira de prosseguir e vencer que não seja com o foco no outro lado do processo que eu estou atravessando. Por isso que se fala em cruzar o deserto. Eu tenho que olhar o que virá depois que o deserto terminar. O que tinha que motivar Israel quando saiu do Egito era saber que eles tinham que cruzar o deserto para chegar na Terra Prometida. O foco tinha que ser na Terra Prometida, não no deserto. Você sabia? Davi, antes de enfrentar Golias, se você ler, você vai perguntar: o que é que eu vou ganhar se eu matar o gigante? 3 coisas. Primeiro, a mão da princesa Mical, filha do rei Saul. Segundo, você vai ganhar um lugar no palácio. Terceiro, não vai mais pagar impostos, nem você nem a sua família. Havia uma recompensa por Golias. Tudo bem que Davi enfrentou Golias com uma funda, um estilingue, uma pedra e muita fé.
Mas ele não precisava ficar olhando para o gigante, ele podia olhar na recompensa que Deus tinha preparado para ele. Olhe na recompensa que Deus tem preparado para você. Tira os olhos do processo da tempestade e olha o que te espera do outro lado. Nós, por exemplo, que estamos aqui na Terra, podemos focar na vida eterna que nos espera. Onde não tem pandemia, onde não tem miséria, onde não tem fome, não tem sede, não tem doença, não tem suor, não tem lágrima. Onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Diz o texto lá em Apocalipse, ruas de ouro. É isso que nos aguarda. Eu tenho que olhar para isso. Então eu poderei, como Paulo dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu preciso entender que o Senhor não vai me poupar da tempestade, mas a recompensa está guardada. Havia uma recompensa esperando por Jesus, e não uma recompensa em dinheiro, mas em vidas, do outro lado do lago. Então repreenda o vento do inimigo, controle as emoções e entenda que você não está sendo castigado, você está sendo preparado. E há uma recompensa do outro lado. O Senhor está te chamando para experimentar algo novo. Mas é preciso que você entenda que nesse propósito há que se controlar as emoções. Há que se repreender o inimigo. E há que se olhar a recompensa. Desta maneira, Jesus venceu a tempestade. E é a maneira, é a receita para eu e você também vencermos a tempestade. Eu não sei quais são os desafios, quais são as tempestades que têm te afligido nos dias de hoje. Claro que você sabe muito bem, como eu sei quais são as minhas. Mas neste caminhar, em meio às aflições, eu tenho que seguir exatamente este passo a passo. Repreender o inimigo. Ele não tem mais poder sobre você e sobre mim. Ele está debaixo dos nossos pés. Eu tenho que controlar as emoções. Aquieta aí o teu coração. As emoções fazem com que a gente naufrague. Quantos aqui, ou quem nunca, caiu por causa das emoções? Nós, na nossa natureza humana, somos sujeitos às emoções. Por isso a Bíblia nos alerta, dizendo que o enganoso é o coração do homem. Não confie no seu coração. Controle suas emoções. E olhe para a recompensa que está proposta para você. Do outro lado dessa tempestade, do outro lado desse deserto, tem uma terra prometida. Tem uma terra que emana leite e mel. E interessante é que a gente não consegue entender muitas vezes no meio do caminho isso, não. Abraão, por exemplo, quando saiu do meio dos caldeus, lá da terra de Ur, onde ele vivia, Deus disse, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E vocês acham que Abraão tinha ideia do que ia acontecer? Não! Mas ele confiou na palavra. E eu quero chegar ao término deste nosso tempo juntos com esta frase. Confia na
palavra. Querido, querida, tem uma palavra de Deus para sua vida. Abraão confiou na palavra. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Depois ele ouviu a promessa: em ti e na tua descendência serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Farei de ti uma grande nação. Será que você pode contar as estrelas do céu ou a areia do mar? Assim será a tua descendência, disse Deus a Abraão. Então eu tenho que me agarrar à palavra. A palavra, a promessa que tem sobre a minha vida. Mesmo que eu não compreenda exatamente a proporção, a magnitude do que Deus tem para mim, eu tenho que me abraçar a isso. Igual alguém que está agarrado a uma tábua de salvação em meio ao oceano, para não afundar. Apegue-se à promessa. Jesus tinha uma palavra. Olha, o que eu vou dizer agora é bem profundo. Vocês acham que se Jesus focasse na cruz, ele iria para a cruz? Enquanto homem, não. Mas ele não olhava a cruz, ele olhava a redenção da humanidade passando pela cruz. Então ele foi. O olhar de Jesus estava na salvação do homem. Eu tenho que me apegar àquela palavra de Jesus que disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho que me agarrar a isso. Jesus está comigo. Eu tenho que me apegar ao que ele me prometeu. O que a palavra tem como promessa para a minha vida. Eu tenho que me agarrar ao que Deus tem dito. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Por isso, meus amados, minhas amadas, nessa noite de sábado, aqui pelo menos na Baixada Santista, está ventando, está um tempo estranho, mas é tempo de paz. Se eu me agarro à promessa, eu quero trazer à sua memória nessa noite de sábado. Eu quero trazer à sua memória algo que te traga esperança. Agarre-se a essa promessa, a essa palavra, a essa esperança. E prossiga. Não olhe para a tempestade. Não olhe a dificuldade do processo, do caminho. Olhe o que te espera do outro lado. Se você olhar o que te espera do outro lado, se você olhar para a promessa, para a palavra, eu quero dar mais um exemplo. Se há uma promessa, uma palavra de Deus para a sua vida, você tem paz. Não importa o tamanho da encrenca, da tribulação que você esteja enfrentando. E eu quero exemplificar com a vida do apóstolo Pedro. Jesus deu uma palavra para Pedro. Preste atenção. Vocês estão comigo ainda, pessoal? Entrou um monte de gente aí. Quero dar as boas-vindas, meu querido Valdir, meu irmão, meu pastor, Sofia, Leni, Cambuim, bom tê-lo conosco aqui nessa noite. Bem-vindo, Deus te abençoe. Atente para o que eu vou lhe dizer agora. Pedro ouviu de Jesus uma palavra. Que quando Pedro estivesse velho, ele seria levado para onde não queria ir. Enquanto ele era moço, disse Jesus, ele ia para onde queria.
Mas quando ele fosse velho, ele seria levado por outros para onde ele não gostaria de ir. Palavra de Jesus para Pedro. Aconteceu que, pouco tempo depois de Jesus haver morrido, ressuscitado e retornado ao céu, Pedro foi preso. Porque as autoridades queriam matar os apóstolos. E sabe o que aconteceu? No meio da noite, Pedro dormiu. Vou repetir. A igreja orava para que Pedro fosse liberto. Mas Pedro dormiu na prisão. De modo que o anjo precisou ir acordar Pedro. Pedro, acorda, vem. E Pedro foi meio sonolento. As portas foram se abrindo e Pedro foi passando. Quando Pedro deu em si, ele já estava na rua. Queridos, isto é verdadeiramente estar apegado à palavra. Pedro ainda não... Jesus disse que quando ele estivesse velho, ele seria levado por outras pessoas para onde ele não queria ir. Pedro falou, eu não estou velho ainda, não vou morrer. Está tudo certo, vou dormir. E ele dormiu. E graças à oração do povo de Deus, o anjo foi lá e libertou Pedro. Não estava na hora de Pedro morrer ainda. Havia uma palavra, então Pedro descansou. Você tem que descansar na palavra de Deus para a sua vida. Tem promessa de Deus sobre você? Eu sei que tem promessa de Deus sobre mim. É claro que nenhum de nós pode afirmar a hora da sua partida. Mas se eu for pensar tudo que Deus já prometeu para realizar na minha vida, posso lhes assegurar que ainda vou ficar por essa terra um tempo. Vocês vão ter, vou fazer uso de uma frase famosa de um técnico da seleção brasileira, ex-jogador também, Zagallo. Vocês vão ter que me engolir por um tempo ainda. Porque até cumprir tudo que Deus prometeu na minha vida vai levar um tempo ainda. Aí eu me apego a isso e tô nem aí para a pandemia, gente, sem ser imprudente. Lembra do que Jesus disse para Satanás, quando Satanás o tentou no deserto? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então as precauções, as medidas de higiene, agora na pandemia, ok. Mas eu sei que não vou morrer por causa desse vírus. Tenho certeza disso. Não chegou a minha hora. Porque tem promessas ainda a serem cumpridas. Então eu posso dormir. Tem gente perdendo sono por causa dessa pandemia, gente. Não! Eu tenho que crer que Deus está acima de todas as coisas. E eu quero terminar. Faça como Pedro. Faça como Jesus. Repouse. Descanse. Confie. Entregue. Agrade ao Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. A palavra dessa noite é essa. Cruze essa tempestade. Porque repreenderás o inimigo, controlarás suas emoções e olharás a recompensa que te espera do outro lado. Fique com Deus. Um beijo carinhoso, um abraço bem grande a todos. Se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos juntos novamente, a partir das 22 horas. Ok? Conto com vocês para me ajudar na divulgação dos nossos canais, tanto no YouTube, Facebook, Instagram. Se você ainda não curtiu o canal lá no YouTube, entra lá, se inscreva, ativa as notificações para você ser informado quando a gente colocar mais material. Assim como indique para outras pessoas. Eu sempre estou mandando os links das nossas redes sociais. Encaminhe para outras. Essa palavra te abençoou? Há uma boa chance dela abençoar outras pessoas também. E longe de mim, isso eu digo de coração, longe de mim promover a minha pessoa. Quero fazer minhas as palavras de um certo homem que se chamava João Batista. Aquele que batizou Jesus, teve o privilégio que ele cresça e que eu diminua. Fiquem todos com Deus. Bom restante de sábado. Bom domingo a todos. Amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a gente se encontra. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Só me chamar. Se quiser também
participar da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp, é só me passar o seu contato que a gente adiciona para você receber também o nosso material. Deus te abençoe, fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.